Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica congregacional aqui em Esperança, Paraíba, aqui no Brasil. Quem vos fala é o pastor Eli e nesta noite estaremos ministrando para todos vocês esta gravação, esta live sobre a doutrina de hoje. E a doutrina de hoje será em cima do seguinte tema: é tempo de tocar os céus através da oração. É tempo de tocar os céus através da oração. Para isso, eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você, amigo, amiga, que está passando por aí nesse caminho virtual, pare um pouquinho para dar atenção à ministração da palavra de Deus. Nós vamos ler agora a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio capítulo 31, do versículo de número 6 ao 8. Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6 ao 8. Atenção, você membro, você meu irmão, você congregado da Primeira IEG aqui em Esperança, entre aqui conosco, se conecte conosco para juntos meditar na santa palavra de Deus. O texto lido será em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 6 ao 8, que diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sejam fortes e corajosos, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Então aqui está a leitura de um texto da Santa Palavra de Deus, um texto muito preciso, muito profundo, que vai com exatidão retratar o tema de hoje. Antes disso, queremos convidar você para juntos realizarmos uma pequena oração em nome de Jesus. Pai amado e maravilhoso Deus, te damos graças, Senhor, por este momento especial de meditarmos na Tua Santa Palavra. Abençoa os Teus filhos que estão em casa neste momento, que estão participando desta live. Ó Deus, inquieta aqueles, ó Deus, que ainda não entraram online, e toca no coração da Tua igreja, para que juntos possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos participantes, você que está conosco nesta noite, não esqueça do tema, é tempo de tocar os céus através da oração. O texto base foi em Deuteronômio capítulo 31, do versículo 6 ao 8. Esse texto foi um texto escrito por Moisés. Moisés é um homem de Deus, um homem que foi escolhido por Deus. Essa palavra Moisés é uma palavra hebraica que tem o significado Moshe, que significa salvo das águas ou tirado das águas. Então Moisés foi aquele pequeno menino, aquela pequena criança que Deus já tinha um plano na vida dele. E a mãe de Moisés, com medo que o seu filho fosse morto pelos egípcios, porque a ordem de Faraó era esta, que todo menino que nascesse macho deveria ser morto. A gente sabe disso, que o plano de Satanás, por intermédio de Faraó, era impedir os planos de Deus. Mas nós também conhecemos a palavra de Deus, e segundo Jó 42, os planos de Deus não podem ser frustrados.
não podem ser impedidos. E prontamente ali, aquela mãe pegou o seu filho, que era Moisés, colocou num cesto, né, e ela calafetuou aquele cesto com betume, colocou a criança dentro e soltou aquela criança nas águas do Nilo. E lá embaixo, as criadas de Faraó encontraram aquela criança, e prontamente a criança foi criada e educada na cultura e na ciência egípcias, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Esse Moisés foi erguido por Deus, foi preparado, capacitado por Deus para libertar o povo de Deus da tirania de Faraó. E eu quero dizer a você nesta noite, foi Moisés que escreveu este livro de Deuteronômio, né? Foi Moisés que escreveu estas palavras de encorajamento para o seu sucessor, que era Josué. Palavras de fortalecimento em tempo de muita dificuldade, de crise, de perseguição, de grandes batalhas, de grandes epidemias e pandemias que aquele povo vivia. Mas Moisés ali deixou uma palavra de incentivo e de encorajamento para aquele povo. E a palavra era esta, que todo aquele que tem fé em Deus, que confia em Deus e que tem um chamado de Deus para desenvolver uma missão, esta pessoa deve confiar na oração. Porque sem oração, queridos, não tem como se conectar com Deus. Assim como nós estamos conectados por esse sistema de internet, por este canal do Facebook, da mesma forma, a oração conecta o crente com Deus, liga o crente com Deus. Então, Moisés, ele ensinou os primeiros passos a Josué. Moisés ensinou que todo relacionamento de Josué com Deus deveria ser por intermédio da oração. Mas não foi só Moisés que aprendeu isso no início da sua jornada. Não foi Josué unicamente que aprendeu isso no início da sua jornada. Houve outros homens, queridos, que também oraram ao Senhor. A Bíblia diz que José do Egito, também orou ao Senhor. Vocês lembram muito bem que José, ele era aquele jovem que era invejado pelos seus irmãos. Era um jovem que sofria o ciúme e a inveja dos seus irmãos, a perseguição dos seus irmãos. José, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, vendido como escravo. Ele foi jogado ali numa cisterna, num buraco cavado no chão. Mas José, ele era um homem de oração. Foi através da oração que José recebeu da parte de Deus dons e talentos para interpretar corretamente os sonhos de Faraó. Foi através da oração que Deus era na vida de José, e aonde José colocava a planta do pé dele, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus fazia José prosperar. José foi enviado para a casa de Potifar para ser colocado como mordomo, e lá José prosperou. José foi enviado para o calabouço, para a masmorra, preso, e lá José prosperou. José foi colocado como governador do Egito, e lá José prosperou. E qual era o segredo de José? É que ele era um homem de oração. E fica aqui para mim e para você esta palavra de ensinamento. Se você quer realmente se sentir seguro nesse tempo de mortandade na terra, seja uma criança de oração, seja um adolescente de oração, seja um adulto, um senhor, uma senhora, um ancião de oração, mas tenha uma vida de oração, porque é a oração que realmente é a chave para abrir as portas do céu para a nossa vida. Através da oração, recebemos bênçãos sem medidas da parte de Deus. E eu vou falar agora de mais um homem que também tinha uma vida de oração, que era Davi. Você sabe que Davi,
ele tem todo um histórico, e eu vou resumir aqui em poucas palavras. Davi, ainda garoto, é verdade, ele conseguiu vencer um urso, conseguiu vencer um leão, conseguiu vencer um grande gigante chamado Golias. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei. Davi, ele enfrentou grandes batalhas e venceu todas elas. Davi, ele fracassou, caiu no pecado e foi reerguido por Deus. E qual era o segredo de Davi? Eu quero dizer a você nesta noite que o segredo de Davi era a oração. Davi, ele foi o homem que foi denominado por Deus o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem de oração. Tudo o que acontecia na vida de Davi, ele compartilhava com Deus. Ele, de fato, abria o seu coração a Deus. Ele compartilhava seus segredos mais íntimos com Deus. E ali ele tinha uma parceria com Deus. Ele tinha um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E Deus se agrada disso. Você sabe muito bem que muitos salmos da Bíblia foram escritos por Davi. E sempre Davi enalteceu a oração, não é verdade? Salmo 23, ele orava. Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 4, quando ele disse: em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, estás comigo. Então Davi, lá no Salmo 121, ele dizia que ele levava os olhos dele para os montes. De onde virá o meu socorro? E Davi disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não cochila o guarda de Israel, eis que não cochila aquele que me guarda, eis que ele guardará a minha entrada, guardará a minha saída, desde agora e para sempre. Então Davi, ele era um homem de oração. E por que não enfatizar que cada salmo da Bíblia era uma oração que Davi fazia com Deus? Então, querido ouvinte, querido participante desta live, desta reflexão nesta noite, eu quero dizer a você que estamos vivendo tempos de grandes batalhas, tempos realmente de grandes lutas no mundo espiritual, onde a igreja do Senhor não pode ficar inerte, a igreja do Senhor não pode ficar parada, só vendo e assistindo o que acontece nesse cenário mundial. Pessoas adoecendo, pessoas sendo entubadas, pessoas sendo internadas, pessoas morrendo. E você, o que está fazendo? Se levante como guerreiro de oração, se levante como guerreira de oração, seja um instrumento de Deus para tocar os céus através da oração. Só existe uma maneira, meu querido, minha querida, só existe uma maneira de tocar os céus, é através da oração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos convidar você, meu irmão, minha irmã. Já temos aí alguns irmãos conectados conosco nesta live, neste momento aí ao vivo. Você que está aí navegando na internet, em outros assuntos, em outras plataformas, pare um pouquinho para ouvir o que Deus quer falar com você. Deus abençoe a nossa irmã Jacilene, que já é com certeza alvo das minhas orações. Hoje o tema é este: é tempo de tocar os céus através da oração. E eu quero falar agora de mais um homem que também orou ao Senhor. E eu quero falar de Salomão. Salomão, ele foi um homem que orou ao Senhor. E eu quero deixar aqui a leitura de um texto da palavra de Deus para você, que se encontra em 1 Reis capítulo 8. Você pode abrir sua Bíblia juntamente comigo. 1 Reis capítulo 8, do versículo 22 ao 28. Você que está aí interagindo comigo nessa live, por gentileza, pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 22 ao 28, que diz assim: Salomão se pôs diante do altar do Senhor,
na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes pessoalmente, e disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Então, querido ouvinte da palavra de Deus, nós observamos aqui que Salomão, ele foi este outro personagem bíblico que tocou os céus através da oração, no momento mais difícil na vida de Salomão. E qual foi o momento mais difícil na vida de Salomão? Foi quando ele foi instituído rei de Israel. E ele havia construído um templo para a adoração do Senhor. Salomão foi aquele homem que, quando ele teve a oportunidade diante de Deus de orar e pedir alguma coisa a Deus, ele não pediu ouro e não pediu prata. Ele disse: Senhor, eu não te peço ouro, nem te peço prata, mas eu te peço sabedoria para governar e administrar o teu povo. E Deus, queridos, Deus se agradou tanto, aleluia, Deus se agradou tanto da oração de Salomão, do pedido de Salomão, que Deus disse: visto que tu não me pediste ouro nem prata, e sim sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria e ainda vou acrescentar sobre a tua vida ouro e prata. Então Salomão foi este homem que, quando ele teve a oportunidade de erigir, de construir um templo para Deus, ele disse: eu sei que esse templo está muito bonito, esse templo está perfeito, mas não vai adiantar nada se não tiver a presença de Deus nele. E ele orou e pediu que Deus manifestasse a presença dele naquele templo, e assim Deus o fez. Então eu quero dizer a você, nesta noite, nesta hora, neste momento de meditação na Santa Palavra de Deus, que nós, eu e você, estamos nesse tempo, estamos vivendo num tempo que não podemos, queridos, ficar inertes, anestesiados diante do que está acontecendo no Brasil, diante do que está acontecendo no mundo. As pessoas sendo ceifadas por este vírus terrível e também pelo pecado que assola a humanidade, e você, no mínimo, não se levantar para orar. Deus te convoca para ser uma intercessora, Deus te convoca para ser um intercessor, para estar na presença de Deus, orando. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de tocar os céus por intermédio da oração. Deus abençoe aí também a nossa irmã Edileuza, que está conosco aí, juntinhos, né, na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Hoje a doutrina é em cima desse tema. É tempo de tocar os céus através da oração. Talvez você esteja sendo procurado por pessoas
num número aí assustador, famílias têm te procurado e têm te pedido oração. Ore, por exemplo, as pessoas chegam para você e dizem assim: ore pelo meu primo que está com Covid, está entubado, ore pelo meu irmão, ore pela minha irmã, ore pelo meu pai, pela minha mãe que está internada, que está entubada, ore pelos familiares das pessoas que estão morrendo. Eu sei, meu querido, eu sei, minha querida, que muitas vezes eu e você nos deparamos com situações onde nos sentimos muito pequenos, onde nos sentimos vulneráveis, frágeis. Mas eu quero dizer a você, realmente nós somos pequenos, realmente nós somos frágeis e vulneráveis. Só que tem um detalhe que eu quero ministrar para você nesta noite, que eu e você servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, que não é pequeno, que Ele é o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, um grande general de guerra que não perde batalha. Ele sim, Ele escuta a sua oração, Ele atende o seu clamor. Por isso é tempo de nós tocarmos os céus por intermédio da oração. E eu vou citar mais um personagem bíblico, aqui segundo a minha Bíblia, que também tocou os céus, que foi Elias, né? O profeta Elias, no momento de crise, de seca. Você pode encontrar esse texto lá em Tiago, capítulo 5, né? A partir do versículo 16 até o versículo 20. O profeta Elias, no momento de muita seca sobre a terra, onde muita gente estava morrendo de sede, e ele orou ao Senhor, mas ele orou com insistência, ele orou com perseverança. Segundo a história bíblica, ele se ajoelhou, colocou a sua face entre os joelhos e começou a clamar a Deus. E ele mandou que o seu jovem fosse até o horizonte para olhar se vinha chuva. O jovem voltou pela primeira vez e disse: não, meu Senhor, não vem chuva. Elias continuou orando e mandou o seu jovem ir a segunda vez. O jovem foi e olhou a segunda vez no horizonte, né? Olhando para o mar, se vinha chuva. E o jovem fez isso por 7 vezes, e não vinha chuva. Mas a Bíblia diz, queridos, que na 7ª vez o jovem voltou correndo e disse: meu Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo no horizonte, Elias, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia diz, queridos, que quando Elias viu e ouviu esta mensagem do jovem, a Bíblia diz, queridos, que prontamente Elias disse: corre, avisa ao rei Acabe, avisa ele que eu já escuto o barulho de uma copiosa chuva. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido irmão, eu quero dizer a você que Elias era um homem de fé, e ele se colocou na presença de Deus no momento difícil para orar. Ele não podia fazer nada, ele não tinha poder para fazer chover. Da mesma forma, você não tem poder para dar saúde a essa multidão incontável de pessoas na sua cidade, no seu estado, no seu país, que estão sendo infectados com a Covid-19. Mas você tem poder para orar. Você tem a capacidade de se colocar de joelho e apresentar estas pessoas a Deus. Apresentar todas as igrejas que estão fechadas, que poderiam muito bem estarem abertas, funcionando dentro de um controle, né? Dentro de um controle das medidas sanitárias, e aí seria com certeza um número maior de pessoas de joelho orando. Você pode orar para que esse quadro seja revertido. Você pode orar pelos missionários que se encontram agora nos campos, arriscando suas vidas, mas pregando o Evangelho. Orar pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos. Orar por alguém da sua família. Orar por um amigo, por uma amiga. Orar pelas autoridades constituídas por Deus. Você sim tem a capacidade de orar. É tempo de tocar os céus por intermédio da oração. Não é tempo de fazer política. Não é tempo de politicagem.
não é tempo de intriga, de rixas, não é tempo de inimizades, não é tempo de vaidades, é tempo de tocar os céus por intermédio da oração. Elias, ele foi esse profeta que sempre quando ele se deparava com um quadro que era impossível para ele, ele orava ao Senhor. Qual é o quadro que se apresenta para você que é impossível você resolver? Qual é o problema que tem se apresentado diante da sua vida e que você não tem estrutura nem condições de resolver? Eu quero aqui, na qualidade de ministro do Evangelho, te dizer nesta noite que você precisa aprender com Deus, que Deus deixou um instrumento poderosíssimo, que é a oração ao seu dispor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou para Pedro, Jesus disse: Pedro, eis que eu entrego a chave em tuas mãos. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, 19 e 20. E Jesus continuou ensinando a Pedro: Pedro, o que dois de vós sobre a terra concordando pedirem ao meu Pai que está no céu, e isso será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos falando em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, o que você está esperando? Repreenda esse comodismo. Repreenda esta preguiça, saia da zona de conforto e se coloque na brecha de oração como um embaixador de Deus, como uma embaixatriz de Cristo, como um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa de Deus, para que você possa, em nome de Jesus, se alinhar ao plano de Deus, se alinhar à vontade do Senhor. Aleluia. Eu quero citar aqui mais um homem que também orou ao Senhor. E eu quero agora falar do profeta Isaías. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 56 e o versículo 7. Isaías 56 e o versículo 7, que diz assim: Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então veja, queridos, Deus levantando o profeta Isaías para deixar claro, para deixar bem esclarecido, que a casa dele, isto é, a igreja, o templo de Deus, seria chamado casa de oração. E Deus estava convocando todo o seu povo para estarem aonde? Na casa de oração. E o que é que se faz numa casa de oração? Se ora. Então, amado irmão, eu quero dizer para você, nesta noite, você está sendo convocado por Deus para se colocar na presença dele para a oração. É tempo de tocar os céus através da oração. É tempo, eu repito, é tempo de tocar os céus através da oração. E por último, e não o menor, mas sim o maior e o melhor exemplo, por último, eu deixei por último, porque os últimos serão os primeiros. O último exemplo bíblico sobre a oração que eu quero deixar para você nesta noite foi o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele tinha uma vida de oração. E o que muitos ainda não entendem, que acha que oração é só para pedir. Não, oração não é só para pedir. Porque se oração fosse só para pedir, Jesus não precisava orar, entre aspas. Porque Jesus tinha tudo, ele era o Senhor da glória, ele saiu do trono de glória e veio para a terra porque quis. Se ele quisesse pão, ele fazia a multiplicação dos pães. Se ele quisesse peixe, ele fazia a multiplicação dos peixes.
Se ele quisesse andar sobre as águas, ele andava. O que ele quisesse, ele faria. Então ele não precisaria orar, em tese. E por que Jesus orava tanto? Sabe por quê, irmãos? Porque a oração é uma das maiores demonstrações de amor ao Pai. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus, porque Deus, ele mora e existe no mundo espiritual. Não existe como manter um relacionamento com Deus se não for através da oração. Como é que você diz que ama a Deus e não ora? Quanto maior for o seu amor com Deus, maior serão os seus tempos gastados na oração. Porque quem ama quer estar perto, quem ama quer estar junto, quem ama quer se relacionar. Então, a oração não é só para pedir, a oração também é uma das maiores demonstrações de amor ao Pai, de amor a Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo isso nesta noite? Então, Jesus, ele orava constantemente. Durante os seus milagres, ele orava. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Até no Getsemane, antes da crucificação, antes dele ir para a crucificação, ele orou e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Todo momento, antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite toda orando para que a vontade de Deus, a vontade soberana do Pai, fosse revelada a ele. Então eu quero dizer a você nesta noite que você precisa se colocar na postura e na posição que Deus lhe quer. E qual é, pastor, a postura e a posição que Deus lhe quer? Orando. Quanto mais tempo você gastar na oração, mais saúde espiritual você terá, mais poder de Deus na sua vida você terá, mais uma vida renovada e grata na presença de Deus você terá, e mais resultados benéficos e positivos você galgará durante sua jornada cristã. Você vai começar a ver e perceber Deus agir através das suas orações. O que você está esperando? É tempo de tocar os céus através da oração. Amém? Eu tenho certeza que Deus está lhe convocando para esta missão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta noite, nesta hora, neste momento. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Atenda ao chamado de Deus. É tempo de tocar os céus através de oração. Ore por alguém da sua família que está precisando. Ore por alguém da sua igreja. Ore por alguém do seu trabalho. Ore por alguém da sua escola, da sua faculdade. Ore pelo seu vizinho. Ore inclusive até por todos os pedidos que chegam até você e muitas vezes você esquece e nem ora. Saiba que Deus, ele tem o maior prazer de contar com você, de contar com a sua igreja, porque nós somos a igreja triunfante, mas também somos a igreja militante, isto é, a igreja que luta e peleja as guerras aqui embaixo. E Deus tem o maior prazer de lutar. Porque quando ele mandou Gideão para a batalha, Gideão tinha um grande exército de mais de 22 mil homens. Deus disse: não, Gideão, eu não quero essa multidão toda, para que eles não se ensoberbeçam e se esqueçam de mim, e se esqueçam que foi através do meu braço poderoso que eles obtiveram a vitória. Gideão, diga aos tímidos que volte. E Gideão começou a lhe fazer os exames, as perícias, as provações, levou aquelas pessoas para a água, para beber água, e foi selecionando, e terminou que só ficou 300 homens. E foi com esses 300 que Deus deu uma grande vitória a Gideão, porque Deus se agrada de lutar com um número pequeno, mas de pessoas que confiam nele, que têm fé nele e que oram constantemente pedindo as providências e o socorro que vem da parte dele. Por isso, querido participante, nossa irmã
Cris Araújo, Deus abençoe nossa irmã Cris, poderosamente, está conosco também conectado, todos os irmãos aí da primeira IEC aqui em Esperança, que também estão conosco aí conectados, que Deus abençoe sua vida e entenda que Deus está falando com você por intermédio desta palavra. É tempo de tocar os céus através da oração. Quero deixar aqui, nas nossas considerações finais, uma palavra de agradecimento à nossa irmã Jacilene, à nossa irmã Edileuza, à nossa irmã Cris, a todos os irmãos que estão aí conectados conosco. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos continuar juntos, ouvindo o que Deus tem a falar para nós e obedecendo, crendo e obedecendo a ordem de Deus. Amém? E a ordem de Deus para a nossa vida hoje é esta: é tempo de tocar os céus através da oração. Que Deus abençoe. São as palavras finais do pastor Eli, pastor da primeira IEC, primeira igreja congregacional aqui na cidade de Esperança, aqui na Paraíba, no Brasil. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando por sua vida agora, abençoando a sua vida, porque se eu ministrei sobre oração, eu ministrei porque entendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você diga: mas pastor, eu sou tão fraquinha, eu sou tão fraquinho, eu também devo orar? Sim, porque a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, nos nossos sentimentos e fraquezas, e ele orou para que o céu não desse chuva, e o céu passou 3 anos e 6 meses sem chover, e depois ele orou pedindo chuva, e o céu deu chuva. Amém? Então vamos orar, encerrando assim o nosso momento doutrinário nesta noite. Você que está aí do outro lado, ore comigo agora, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos a Ti, ó Pai, infinitas graças, Senhor, por esta pessoa que está aí do outro lado, Senhor, ouvindo esta palavra, participando desta oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, abençoa esta vida com saúde espiritual, abençoa esta vida com saúde física, abençoa esta vida com saúde emocional, psicológica, neurológica. Deus, em nome de Jesus, levanta esta pessoa na autoridade do Teu Santo Espírito, para ser um canal de bênção, para ser um instrumento poderoso em Tuas mãos. Ó Deus, que esta pessoa entenda que o Senhor chamou ela, que o Senhor chamou ele para ser uma intercessora, um intercessor, está orando. Tantas pessoas estão precisando de oração, tantas vidas carentes, Senhor, precisando de intercessão. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todas as igrejas espalhadas pela terra, abençoa todos os pastores. Muitos pastores têm se suicidado, muitos pastores têm morrido de Covid. Meu Deus, que esse espírito de mortandade seja neutralizado em nome de Jesus, e que o Senhor, por uma atitude de misericórdia, venha estender sobre a terra, sobre o Brasil, ó Deus, uma ação de cura poderosa sobre tantos quantos estão enfermos neste momento. Deus poderoso, venha abençoar a Paraíba, venha abençoar a Esperança, venha abençoar, Senhor, a nossa vida, as nossas famílias. Senhor, tantas famílias sendo assoladas, Senhor, pelo pecado, ó Deus, pela enfermidade, pela desunião, pela separação. Venha abençoar as famílias com união, com unidade, ó Deus, com afetividade, com amizade, com, ó Deus, o vínculo da reconciliação. Deus santo e justo, abençoa, Senhor, cada pessoa que está conectada com esta live neste momento. Abençoa esta vida e através dela abençoa tantos quantos, Senhor, venham a ser abençoados. Deus, esta semente que foi pregada, que foi lançada nesta noite, Senhor, faz essa semente germinar, porque é o Senhor, ó Deus, que opera, Senhor, tanto o teu querer, segundo a tua soberana vontade. Muito obrigado, Senhor, por este momento doutrinário, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então fica aqui, queridos, o abraço caloroso do pastor Eli e de toda a igreja, toda a primeira igreja congregacional aqui em Esperança, em nome de Jesus. Sintam todos abraçados, que a paz do Senhor abençoe sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Tchau.